Nós estamos numa noite muito especial, celebrando a memória, os ensinos, os exemplos de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Nós já participamos dos elementos que simbolizam o corpo e o sangue de Jesus. E nesse tempo de culto que nós estamos, na verdade, fazendo, é anunciando a morte de Jesus Cristo até que Ele venha, através de tudo que está sendo feito, das ministrações de louvor, das orações, mais uma vez eu repito, desse tempo de comunhão, através dos elementos que representam o Senhor Jesus. Mas nós gostaríamos de também conversar com os irmãos ainda sobre a morte de Jesus Cristo. E nós escolhemos como tema da nossa conversa com os irmãos hoje o seguinte: por que Jesus teve que morrer em uma cruz? Isso pode parecer muito óbvio, né? Para nós que já caminhamos com Jesus Cristo, ou não. Por que Jesus teve que morrer em uma cruz? Eu queria te convidar a abrir a Bíblia na primeira carta do apóstolo São Paulo, nosso irmão em Cristo Jesus, aos Coríntios, capítulo 15, nós vamos ler do verso 1 ao verso 4, assim mesmo sentados. Primeira carta do nosso irmão apóstolo São Paulo, aos Coríntios, capítulo 15, versos do 1 ao 4. Versos do 1 ao 4. Irmãos, lembro-vos do evangelho que vos anunciei, o qual também recebestes e no qual estáis firmes. Por meio dele também sois salvos, se retiverdes com firmeza a mensagem, tal como a anunciei a vós, a não ser que tenhais crido inutilmente, porque primeiro vos entreguei o que também recebi. Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Palavra do Senhor. Vamos orar mais uma vez. Pai, em toda bondade, graça e consolação, nós já cantamos, já ofertamos, já participamos dos elementos que representam o sangue e o corpo de Jesus. Estamos colocando as nossas questões em oração diante do Senhor. E nesse tempo, nós queremos receber do Senhor, por misericórdia, a palavra que o Senhor tem para nós, para que sejamos edificados, consolados, confortados e animados. Mas também para que haja salvação e libertação. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém, Senhor, e amém. Porque Cristo morreu, teve que morrer em uma cruz. O capítulo 15 da carta do apóstolo São Paulo à igreja de Corinto trata especificamente da ressurreição de Jesus Cristo. E é óbvio que para haver ressurreição é preciso haver morte. Então, por extensão, o capítulo também faz menção, como nós acabamos de ler, da morte de Jesus Cristo, conforme o registro dos evangelhos. Por que Paulo enfatiza isso?
Porque Paulo diz, conforme o Evangelho, conforme o Evangelho. Toda carta, sem exceção, toda carta, ela é direcionada a uma igreja que está passando por muitas influências profanas, muitas informações erradas a respeito da pessoa de Jesus Cristo, particularmente da pessoa de Jesus Cristo. Uma das informações é que não havia a menor possibilidade de uma ressurreição física. Não havia. É claro que esse não era o ensinamento da igreja, era o ensinamento de uma escola filosófica que acompanhava a igreja e já estava entrando dentro da igreja e informando aquelas pessoas que não havia a menor possibilidade de uma ressurreição física. E há uma explicação para isso. Eles explicavam isso. Eles diziam o seguinte: a matéria e o corpo é a matéria, é má. É má. Então, Deus, em Cristo Jesus, não poderia ressuscitar, porque Ele estaria retornando a um estado onde a matéria seria má. Então, o que sobrava? Sobrava uma ressurreição espiritual. O que eles ensinavam é que a ressurreição era do Espírito. Paulo combate veementemente essa doutrina herética. Paulo diz, não, eles estão equivocados. O Evangelho nos mostra, e o Evangelho era o documento que a igreja tinha, era o documento que legitimava a pessoa de Jesus, as obras de Jesus, os ensinamentos de Jesus, era o documento que estava na base de crença, de fé da igreja. Paulo diz, o Evangelho que vocês ouviram, no qual vocês acreditaram, diz que de fato ele ressuscitou fisicamente, em corpo. Então, essa questão de dizer que a matéria é má, que o corpo é mau, isso é historinha, isso é balela, não acreditem nisso. Porém, a ênfase está na morte, não na ressurreição. O argumento a respeito da ressurreição é apenas um argumento pedagógico, é apenas uma instrução doutrinária. E como eu disse, para haver ressurreição é preciso haver morte. Então, quando Paulo diz, ele de fato ressuscitou, Paulo está dizendo que também conforme os evangelhos, ele morreu. Ele morreu para depois ressuscitar. E aí, muito provavelmente, aqueles irmãos de Corinto tenham feito essa pergunta para Paulo, e muito provavelmente, muitos de nós, na nossa caminhada, tenhamos encontrado pessoas que tenham feito a mesma pergunta, mas afinal de contas, por que Jesus morreu em uma cruz? Ele poderia ter morrido de morte natural. Ele poderia ter morrido por apedrejamento. Isso era muito comum naquela época. Era uma forma de morte também. Ele poderia ter morrido como mártir, talvez entregue aos leões para ser comido vivo, como muitos cristãos foram. Enfim, ele poderia ter morrido de qualquer outra forma. Por que a cruz? Por que a cruz? No primeiro momento, a gente entende que quaisquer dessas outras mortes não traduz o significado real da morte de Jesus. Não traduz o significado real da morte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.
Qualquer outro tipo de morte seria apenas mais uma morte na história da humanidade, em função, talvez, da incompreensão da pessoa e da mensagem de Jesus, em função, talvez, do ódio dos religiosos, em função, talvez, da perseguição de Roma, que matava os cristãos a seu bel prazer, para as suas festividades, para a sua alegria, mas não traduziria o verdadeiro significado da morte de Jesus. Então, por quê? Porque ele morreu em uma cruz, porque ele teve que morrer em uma cruz. Primeiro motivo, porque somos pecadores. Falar sobre pecado para as pessoas talvez seja um grande desafio, porque é um discurso que ainda tem muito valor dentro da igreja, que conhece perfeitamente o significado dessa expressão, pecado. Mas em uma sociedade que vive sendo administrada pela busca intensa do prazer, tornando a busca do prazer o objetivo da melhoria de vida ou do bem-estar, talvez isso não tenha nenhum significado. Mas é preciso entender, e é preciso que todos entendamos isso, inclusive aqueles que talvez não aceitem a ideia da possibilidade do pecado, que a não compreensão ou a não aceitação não invalida o fato. Não invalida o fato. Apenas cria um bloqueio na aceitação da libertação e sustenta a escravidão. As coisas não funcionam dessa forma. Se eu creio, existe. Se eu não creio, não existe. Não é assim que funciona. Não é dessa maneira. O fato de eu não acreditar, de eu não aceitar, não significa que o pecado não seja uma realidade presente em nossas vidas cotidianamente. Então, o primeiro motivo pelo qual ele teve que morrer na cruz é porque nós somos pecadores. Mas, afinal de contas, pastor, já que o senhor está enfatizando tanto o fato de que o pecado existe, independente de eu acreditar na existência dele, ou aceitar ou não, o que é o pecado? O que é o pecado? Eu queria trazer para você uma definição muito simples de pecado. O pecado é tudo aquilo que nos separa de Deus, e em nos separar de Deus, nos causa profunda dor, profunda angústia, profundo desespero. Talvez a sua angústia não seja exclusivamente pelo seu problema familiar. Talvez a sua ansiedade não seja exclusivamente pelo seu problema de saúde. Talvez a sua preocupação exagerada, a sua depressão, não seja exclusivamente ocasionado por alguma situação desagradável em sua vida. A coisa é muito mais profunda, é muito mais significativa. Por trás de todas essas tensões, de todas essas questões, existe uma separação de Deus, um afastamento de Deus, que é a fonte de alegria, a fonte de libertação, a fonte de cura, a fonte de salvação. Quanto mais distantes nós estamos de Deus, mais propensos ao mal nós ficamos. Então, o pecado é aquilo que te separa ou nos separa de Deus, e em nos separando, nos causa grandes males na vida. Pense sobre isso. Pense sobre isso. Porque aquilo que você está passando hoje,
ou está sofrendo hoje, ou está sentindo hoje, pode ter origem no pecado. O pecado é a fonte de todos os males. Quanto mais, repito, nós nos afastamos de Deus, mais propensos aos males nós estamos. Por conta disso, o pecado é alguma coisa que exige extrema punição. Paulo, escrevendo aos irmãos em Roma, no seu documento da sua carta, no capítulo 6, no versículo 23, ele inicia com a seguinte proposição: o salário do pecado é a morte. A morte pelo pecado, pela prática pecaminosa, deliberada, voluntária, prazerosa, é a morte sobre todos os aspectos: morte física, morte espiritual e morte eterna. Nós, todos nós, a humanidade toda, deveria estar na cruz. Porque a humanidade toda pecou. Eu pequei, você pecou, nós pecamos. E o nosso salário era a morte. Mas Deus, com o seu profundo amor, olhando para todos nós e nos vendo numa situação de morte, de inclinação para a morte eterna, que é a separação eterna do homem de Deus, nos amou profunda e significativamente e mandou Jesus Cristo para morrer em uma cruz pelos nossos pecados. Por isso estamos aqui vivos. Porque se Jesus não tivesse morrido na cruz do Calvário, para que os nossos pecados fossem resolvidos, hoje todos nós estaríamos sentenciados à morte. Segundo motivo pelo qual Jesus teve que morrer em uma cruz, e é um motivo de localização espacial. Ele precisava ficar em uma posição estratégica que unisse o homem a Deus. Ele não podia morrer pisando na terra, onde os homens habitam. Ele não podia morrer no céu, porque no céu não existe morte. Mas ele precisava ficar em uma posição estratégica que construísse a possibilidade de unir o homem a Deus. E apenas levantado da terra e debaixo do céu, ele poderia resolver os problemas dos nossos pecados. Por isso ele ficou pendurado na cruz do Calvário. Não poderia ser diferente. Não poderia ser diferente. Por fim, Jesus morreu em uma cruz para que nossos pecados fossem perdoados. O perdão é algo que se torna possível a partir de um sacrifício. Bíblia Sagrada, na carta aos Hebreus, fala alguma coisa muito importante a respeito do perdão. E o que a Bíblia Sagrada fala na carta aos Hebreus é: sem derramamento de sangue não há perdão de pecados. Sem derramamento de sangue não há perdão dos pecados. Ele teve que morrer em uma cruz porque nós somos pecadores.
Ele teve que morrer estrategicamente em uma cruz, em uma posição geograficamente bem localizada, no espaço é aqui a geografia, para criar a possibilidade de unir o homem a Deus, e ele teve que morrer em uma cruz para o perdão dos nossos pecados. E eu queria te falar rapidamente 3 coisas sobre o perdão dos pecados, para que você pensasse que o perdão traz para você talvez seja o que você não tem. O perdão dos pecados permite a reconciliação com Deus. Lembra? Pecado é tudo aquilo que nos afasta de Deus e, consequentemente, gera males. O perdão dos nossos pecados nos aproxima de Deus e, consequentemente, promove o bem sobre todos os aspectos. Além disso, o perdão traz paz ao nosso coração, mesmo em momentos muito difíceis pelos quais nós temos que passar. E aí eu não sei, e eu queria que você pensasse sobre isso. Como está o seu coração? Que tipo de sentimento há em seu coração, de expectativa, de perspectiva em seu coração? Há paz em seu coração? Porque se não houver, você precisa do perdão dos pecados de Jesus Cristo. Ou, melhor dizendo, consertando a frase para que não haja nenhuma dificuldade, que Jesus Cristo perdoe os seus pecados. Por fim, o perdão traz a alegria, além da paz, a alegria à nossa vida. A nossa vida. Se você não tem alegria em sua vida, se a sua vida é um mar de amargura, de tristeza, de decepções, de desilusões, a ponto de você não desejar mais viver, você precisa do perdão de Jesus, porque o perdão de Jesus traz alegria para os nossos corações. Por que Jesus teve que morrer em uma cruz? Porque nós precisávamos que fosse assim. Porque se não fosse assim, nós não teríamos a possibilidade de termos os nossos pecados perdoados e a nossa vida reconciliada com Ele e a alegria e paz aos nossos corações. Pense sobre isso, porque hoje é o tempo de você aceitar a morte de Jesus na cruz do Calvário. Eu não sei se todos aqui são crentes, alguns rostos que eu não conheço, mas eu queria te convidar a, se você não aceitou Cristo como Salvador, se você ainda não entendeu e não recebeu o perdão de Jesus Cristo, que morreu na cruz do Calvário por mim e por você, esse é o tempo de você entregar a vida para Jesus. Ou, se você está desviado dos caminhos do Senhor e entrou aqui hoje porque o Senhor te trouxe, esse é o tempo também de você se reconciliar. À minha direita nós temos alguém para ou entregar a vida para Cristo ou para se reconciliar com Jesus Cristo. É só dar um sinal para que eu possa orar por você e a igreja te receber. À minha esquerda nós temos alguém que ainda não entregou a vida para Jesus ou que precisa se reconciliar com Jesus. É só levantar a mão para que nós possamos orar por você e você ser recebido na igreja. Penso que não, né? Graças a Deus somos todos cristãos. Você que está conosco através da internet, receba essa palavra também. Porque Jesus teve que morrer em uma cruz por causa de nós. Que o Senhor nos abençoe. O grupo de louvor também vai estar ministrando esse tempo aos nossos corações. É o segundo momento também dos dízimos e das ofertas.